Olá, você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura de tema semanal para sabermos o que está por vir ou pode acontecer aí no prazo de até 7 dias ou uma semana. Então, eu peço sempre que se concentrem, mentalizem as situações aí atuais para ver se faz sentido as informações que são apresentadas aqui. Lembrando que são leituras intuitivas e pode se apresentar em diversas áreas da vida ou não. E ressoam muitas energias, então pode ou não fazer sentido para o seu momento, sempre tenha isso em mente, fazer uma leitura coletiva. Então, para isso eu trouxe 3 opções. Primeira opção, a Pedra da Lua, com o tarô do Divino. Segunda opção, Quartzo Branco, com o tarô Shadowscapes. E a terceira é o Quartzo Verde, com o tarô dos Gatos. Veja aí, escolha pela pedra ou até mesmo pelo tarô, como preferir. Veja qual dessas opções chama mais sua atenção, se concentre, escolha com calma. Já escolheram? Se ainda não escolheram, pause o vídeo, escolha com calma, depois, se necessário, avance até as outras opções. Tá? Então, vou iniciar com o número 1 e afastar as outras duas para depois. Vamos usar a Pedra da Lua. Como costume, vamos ver. E a pedra tem que aparecer aqui, isso. Vamos ver aqui uma mensagem do oráculo que está predominante as situações, né, no prazo de uma semana ou 7 dias na vida do consulente que escolheu a opção número 1, Pedra da Lua. Mentalizem aí enquanto isso. A princesa e a ervilha. Sensitividade. Vamos ver a descrição. O que pode estar relacionado, aí tem situações diversificadas aqui que pode se adequar, né? Vamos ver. Então, aqui pode ter significados relacionados, dizendo, você tem qualidades muito empáticas, então relacionado à empatia. Também tem talentos, habilidades sensoriais. É uma pessoa sensível, já diz, né? Já diz aqui sensitividade, sensibilidade aguçada. Então, eu acho que já traz bastante informação com relação a isso. Você pode sentir isso, né? No seu, sentir o seu caminho através da vida. Seus sentimentos, eles são verdadeiros. Você precisa criar e estar seguro e confortável. Confiar nos seus sentidos. Em todos os 6 sentidos aqui. Os outros, eles vão amar o seu verdadeiro eu. E uma sensitividade altamente, como fala, elevada no momento. Você não pode se esconder de quem você é. Fala de sensibilidade aguçada. Lembra muito a carta da sacerdotisa. Então, eu acho que situações que podem se apresentar nesse período aí de uma semana estão muito relacionadas à sensibilidade. Utilize a intuição, confie nos seus sentidos. Aí fala que meu sexto sentido está dizendo. Eu acho que é uma mensagem muito forte com relação a isso que pode se apresentar. Vamos ver aqui com o tarô que pode ser, que mais informações. Semana do consulente que escolheu a opção número 1, Pedra da Lua. Esqueci de, antes de mais nada, eu tirar o tarô. Deixa eu tirar uma energia aqui com o arcano maior. Um arcano maior. A semana do consulente que escolheu a opção número 1. Os amantes. Os amantes. Fala de escolhas, né? Escolhas, encantamentos, situações aí que tem sentimento envolvido, encantamento, sim, uma ligação muito forte, mas exige às vezes um posicionamento. Vamos ver melhor, então, com o tarô. Semana do consulente, escolheu a opção número 1, Pedra da Lua.
6 de ouros. Como está muito liso, que eu vou tirar de outra maneira aqui. 7 de copas. Rei de espadas. 9 de copas. O sol. A justiça. Eu tiro mais duas. Vamos lá. Estava observando aqui. Então, figura da corte saiu um rei de espadas aqui. 2 arcanos maiores, o sol, a justiça. Então, eu falei um pouco da energia relacionada à sensibilidade que está aguçada, ou a dica justamente é estar atento aos sinais aí que você vai intuir, né? E os amantes vêm trazendo aqui situações que têm envolvimento, como eu disse, pode estar relacionado sim à vida afetiva, ou às vezes não necessariamente, mas que trazem necessidade de posicionamento, de escolhas, né? Que você vê aqui. Talvez traga uma ideia não, uma energia de alguma situação que esteja um pouco descompensada. Descompensado em que sentido? Abre os 6 de ouros, né? Falando da falta de equilíbrio em doações. Alguém que se doa mais que o outro em relações, ou situações que você acredita que tenha se dedicado, não recebe, não é recíproco, ou a necessidade de doar-se, né? Mas aqui num contexto, isso daqui traz, talvez essa dificuldade de doação, talvez seja uma pessoa que esteja muito perdida diante das opções, né? Seja você ou quem você esteja aí se relacionando. Porque aqui a gente vê um 7 de copas, 7 copas ofertadas. E 7 copas que estão envolvidas com áreas que eu gosto, que eu tenho emoções, né? Que copas envolvem emoções. E esse arcano menor sempre reforça a ideia daquela pessoa que muito quer, nada tem. Então, é uma necessidade de se doar as coisas, direcionar. Seja essas copas, elas podem estar relacionadas sim a pessoas, né? Alguns casos, a carta dos contatos, dos contatinhos. Ou mesmo as situações na sua vida ali que demandam emoções, que você tem emoção ali envolvida. Então, é uma pessoa que se sente perdida diante das opções. E isso exige o quê? Uma falta de doação, já que o 6 de ouros aponta aqui. Então, se não for você, alguém que você se relaciona, que você acredita que se fica perdido ali no meio das opções e existe esse desequilíbrio de reciprocidade, de investimento, né? Talvez uma relação mais séria, o que for. Por quê? Temos uma figura ali, eu falei, no centro do jogo, um King of Swords, que é um rei de espadas, que regidos aí pelas energias dos signos de ar, Gêmeos, Libra, Aquário, que traz uma pessoa mais racional, não tão emotiva, né? E ela age muitas vezes com estratégia e com imperando a razão. E isso soa, muitas das vezes, uma pessoa fria. Mas aqui a gente vê um 9 de copas, duas cartas do naipe de copas que trazem emoções envolvidas. Então a pessoa tem sentimento ali, está envolvida, mas até tem oportunidades com o 9 de copas aqui de encontros íntimos, de encontros, oportunidade de sair, né, de socializar. E aqui pode surgir sim para alguns, ofertas, ou aí quem você já saiba, quem está se referindo, tem a oportunidade de sair, né, de ter esses momentos aí de satisfação que traz aqui o 9 de copas. É sentimento envolvido, sim, mas é um momento de celebração ali no momento, né? Então, é isso. Mas, com tudo o que foi falado, fecha com 2 arcanos maiores. O Sol e a Justiça. Eu vou tirar mais 2 cartas, mas
O Sol traz clareza, intensidade, tudo isso, a positividade da carta do Sol. Mas com essa clareza, ressoa muito aqui uma sensação de justiça. Justiça esbarra aqui, então, o que já nos remete? Justiça pode estar relacionada justamente a, alguns casos, literalmente a justiça. Né? Fatos na justiça, algo aí que esteja em processo, vir à tona. Ou mesmo situações que tragam clareza e haja necessidade, como eu disse, de equilíbrio, de que as coisas ocorram de maneira justa. Um rei de espadas vem aqui trazendo racionalidade, como eu disse. Ao mesmo tempo que é uma pessoa racional, ela tem uma oferta ou está envolvida ali com uma situação tanto emocional, como diz, né? Mas muito, como diz, momentânea. Então, talvez seja nessa questão, né? Uma pessoa que vai ali com estratégia, como diz as cartas do naipe de espadas, trazem essa energia de pessoas que agem muito sobre estratégia. Vou tirar mais duas cartas aqui. Veio na minha ideia, veio 3 na minha mão, tirei 3. Ok. Saíram 3 de copas, 3 de espadas e o quê? A sacerdotisa. Lembra que eu tinha dito? Essa mensagem do oráculo lembrava essa carta da sacerdotisa, o arcano maior aí. Então, saíram 2, 3. 3 de copas, 3 de espadas. Uma carta de celebração, uma carta de muito sofrimento, ou coisas que causam sofrimento. Vamos lá. Quando eu falei aqui que algo pode trazer uma clareza, uma clareza a você e um senso de justiça, situações que envolvam a necessidade de equilíbrio, ou de que impere a justiça, fala assim, o que pode estar relacionado? Então, vem o 3 de copas, celebração, é uma carta de celebração, né? Que envolve emoções. Mas, ao mesmo tempo, tem energias aqui divididas, sabe, se intrometendo ali. Então, muitos dos casos relacionam, sim, as situações, né? Como aqui a gente tem o 9 de copas, pode estar relacionado a interações, celebrações mesmo. Mas também pode estar relacionado a algumas situações, triângulos amorosos, né? Não tem como, não gosto de estereotipar, mas aqui a gente vê um amantes que também traz essa energia. E aqui 3 de copas, 3 de espadas. Então, vamos lá reorganizar as ideias. Para alguns casos, pode ser, então, a sensibilidade muito à tona aqui. E vai estar muito em alta e com relação a essa situação, seja você ou quem você se relaciona. Vamos estar atento aí. É sempre essa questão. Vai diferenciar, né? E existe essa falta de doação, talvez, como disse, pessoas que exigem, têm ali outras opções e fica perdida diante delas. Oferta até oportunidades, situações que tem aqui encontros, né, celebrações aí. Mas ao mesmo tempo possa surgir situações que tragam a você clareza, né? Algo chegue à tona aí e que imperem uma necessidade de equilíbrio, de justiça, de agir de maneira correta, o que talvez não tenha ocorrido. E isso aqui vai estar muito. Você parece que vai estar intuindo isso, né? Veja isso, faz sentido, gente. Intuindo, uma pessoa que está prestando, está sentindo isso. Independente de que venha à tona, já traz uma energia sobre isso, né? E aqui, quando pergunto sobre o que seria 3 de copas, então essa celebração que causa, ou essa situação de interação, às vezes, de fato, não necessariamente seja uma traição, né, com outras pessoas. Mas também o caso de alguns que vão lá celebrar entre amigos, saia, situações que trazem aqui um coração partido, alguém que vai se sentir traído. Não necessariamente, como eu disse, possa ser ligado a uma relação, né, com outra pessoa, mas coisas aí, essa falta de dedicação, talvez seja uma pessoa perdida entre essa, né, fica ali demandando atenção para todos os lados, ou até mesmo familiares, ou até mesmo amigos, celebrações que causem aí nessa semana esse sentimento de traição, tá? Por coisas escondidas. A sacerdotisa, ela também traz uma questão de segredo, então coisas que estavam talvez em segredo venham à tona nesse período, tá? Então, eu acho que traz questões mais ligadas à vida afetiva aqui.
E muito a sensibilidade em alta para prestar atenção, coisas que talvez já estava ali oculta, mas eu já sentia algo sobre isso que possa vir à tona nesse momento. E aqui traz uma necessidade, então, de posicionamento, não fica ali nesse meio, tá? Vamos ver um conselho. Os consulentes escolheram a opção número 1, carta da lua. Dragões. Aqui cortem as cabeças. Vou ler a descrição da carta. Mas já vê pela imagem alguém empunhando uma espada. Alguém que já foi ferido, né? Então, quando o coração está envolvido, as pessoas nem sempre têm as melhores intenções. Eles pretendem ser bons para você, só se você... eles serão bons para você só se você encontrar, né? Procurar aí o que? Se permitir, tipo, porque aqui fala de situações tóxicas e até mesmo abusivas. Então, é um tempo que vem para você encarar essas situações, os seus dragões, e você precisa cortá-los, fala, cortá-los. Então, é claro, não literalmente, né? Fala, corte as cabeças, como disse, não literalmente, mas tenha certeza e saiba que você não merece estar aí para ser, né, maltratado ou o que for. Então, são situações que pode estar aí se aplicando na sua vida no momento, né? Que vem como um conselho. Se é isso com relação à vida afetiva, ou como eu disse, possa ser a falta de retribuição, até mesmo familiar, amizades, o que for aí, que traz essa situação que não está muito clara, né? Traz um quê de sentimento de traição aqui, coração partido. Por falta de dedicação de uma pessoa ali que fica perdida nas muitas opções e oferta o quê? Ilusão, tá? Então, o rei de espadas, ele vem aqui marcado, pode ser até para uma pessoa que seja mais fria, sim, mas ele também traz um conselho de lógica, uma pessoa que usar a razão, né? E ter a lógica e estratégia também, tá? Não dar um ponto sem nó, como diz. Mas enfim, para alguns fará sentido, para outros não. Espero que tenha, né? Você veja isso, se é o seu caso. Eu vou para a opção número 2, então. Vamos afastar aqui. Quartzo branco. Opção número 2. Vamos ver, mentalizem. Vamos ver aqui o que está por vir, o que está predominante para os consulentes que escolheram. A semana do consulente, para os 7 dias. Os consulentes escolheram a opção número 2, quartzo branco. Verde prato. Verde prato. Significados podem estar relacionados ao amor secreto, estar atento a coisas sobre manter as coisas sobre si mesmo, esconder a verdade, é uma pessoa que tá ali meio oculta, hein? Amor secreto, manter as coisas para si mesmo, esconder a verdade sobre sentimentos e deixar a dor aí e a incompreensão, mal entendido, e fugir às vezes é por causa do medo, né? E falta de não encara. Então a solução é mentira. Então é uma pessoa que pode estar muito vulnerável aí ao amor. A cura através aí das fronteiras, o que for. O que está aqui? Vamos tirar o tarô para ver melhor, mas muito relacionado a coisas assim ocultas e que não são muito benéficas aí. É uma pessoa às vezes que se omite ou mesmo, né, foge de encarar as situações, oculta os sentimentos e deixa ali, dói isso daí não é benéfico. Vamos ver melhor. Um arcano maior que represente a energia da semana do consulente que escolheu a opção número 2, quartzo branco. Justiça.
Justiça pede clareza. E o nome já diz, né? O que é justo. O que é justo? Equilíbrio. Né? O que de fato é justo. Em alguns casos pode falar, assim, de casos na justiça, literalmente envolvida. Mas alguma situação que talvez traga injustiça, né? Vamos ver aqui melhor com o tarô. Consulentes, escolher a opção número 2, quartzo branco, que está por vir Brasil, uma semana. Concentre-se aí. 3 de paus. Duas não, uma só. O louco. Quatro de espadas. A justiça. Não, mais uma. Estão grudadas as cartas. 5 de paus. Cavaleiro de ouros. Eu vejo aqui melhor. Justiça aqui, justiça aqui. Duas vezes a carta da justiça. Vamos lá. Aqui pode não estar necessariamente ligado à vida afetiva. Eu acho que trouxe ali questões sim ligado ao amor, podendo ser, né? Verdades aí que estão sendo ocultas, mas também pode estar muito relacionado a comportamentos, situações que você sente falta de equilíbrio ou coisas injustas, sabe? Esse questionamento. E talvez pense muitas vezes em meter o louco, como diz o louco aqui. Por quê? Três de paus, ele fala de um planejamento, não é uma coisa que a gente leva, né? Vai criando aí os estágios, o passo a passo para dar sequência lá na estabilidade ou no projeto mais estruturado no quadro de paus. Mas ao mesmo tempo é um louco aqui. Talvez seja um projeto, uma ideia, justamente, que diante do que você vive, ressoe aí nesse período, de eu dar início a coisas novas, ou me jogar em propostas, ideias, coisas aí que me trazem essa empolgação muito inicial, né? E sem muito planejamento. Ao mesmo tempo, tem briga aqui, esse reluta com isso. Existe aqui às vezes, é uma discrepância nessas energias, porque se a gente tem aqui um louco, a gente fecha com um cavaleiro de ouros. Então, o que que eu vou me jogar em coisas novas, ou dar início em coisas novas aí que despertam interesse, mas está muito em volta aqui a situação de o que, que é justo para mim, né, ou agir de maneira correta. Né? E aqui, talvez você encontre uma concorrência aqui, uma luta pela frente. É um período que traz uma necessidade de restauração, sim. Uma restauração, como disse, muito voltado para esse equilíbrio, esse pensamento do que é justo a mim, né? Porque eu falei, a justiça vem aqui e vem aqui. E aqui a gente tem um quadro de espadas que fala do retorno do guerreiro, uma pessoa que está se reestruturando depois de um certo sofrimento. E isso pode ser relacionado a várias áreas da vida, mas acredito eu, talvez para ideias de caminhos a serem seguidos, seja aí profissionais ou que for, ideias que você talvez pense em mudar, né? De rumo, de área, do que for. E aqui traga necessidade de equilíbrio, sim. Ao mesmo tempo, então, vem essa vontade, essa interiorizada de buscar coisas novas que trazem esse encantamento muito inicial, né? Mas exige esse dar o passo, não necessariamente às vezes para eu
iniciar, mas eu para pelo menos organizar o terreno, né? Pelo menos eu me organizar para isso, dar os passos aí em direção. E mesmo que seja sem muita perspectiva, né? Sem muito lá segurança. E aqui pode se deparar sim com conflitos, obstáculos ou desafios encontrados com outras pessoas, como eu falo, concorrência, às vezes numa área de emprego, você tem que lidar ali, ou coisas que você, até mesmo discussões, coisas que estão relacionadas muito à sua evolução ou esse caminho para a sua estabilidade, tá? Então, deixa eu tirar mais duas cartas aqui, clarificar. Duas cartas no naipe de paus, cavaleiro de paus agora aqui e 2 de paus. Justamente. Aqui pode-se dizer, desde o início, vou retomar lá as situações que são faladas, que pode estar falando de pessoas que ocultam seus sentimentos e deixa às vezes incompreendida essas situações, as coisas aqui, né? Porque tem medo de encarar. Mesmo que você se sinta aí um pouco vulnerável, como diz, acredito que você nessa semana, você tá ali muito ponderando, é muito interno isso, essa vontade de eu seguir em frente, de eu ir em direção a construir coisas novas ou construir coisas aí que me deem frutos futuros, né? Mas sem muita perspectiva. E talvez, como eu disse, vem de uma necessidade de se reestruturar, muito pensando aí que é um momento de eu me restabelecer, voltar-se ali para dentro e pensar muito nas situações que são justas, equilibradas ou agir de maneira correta, pois eu trago comigo essa, né, experiência ou coisas aí, né? Como eu disse, é um 4 de espadas que vem depois de 3 de espadas, sentimento aí de coração partido. E coração partido com expectativas que possam ser, tá? E o 5 de paus vem dizendo, então, a possibilidade de lutas, de desafios aí enfrentados por energias que possam estar, pessoas que influenciam o meio, ou ali muito que você ter que enfrentar ali, por mais que eu falo, o Cavaleiro de Ouros vem aqui, regidos pelos signos de terra, como Touro, Virgem e Capricórnio, que traz uma lentidão maior, mas também traz mais estrutura, mais solidez, né? E aqui exige um período, não é rápido. Então é lógico que a gente está falando de um prazo de uma semana. Então eu acho que está ressoando situações que você vive ou esses pensamentos que a gente pensa em pôr em prática coisas, né? E ao mesmo tempo que eu venho essa necessidade de estruturar de maneira ali mais cautelosa, lida também, vem outra figura aqui, um cavaleiro de paus, que pode até ressoar, sim, em energia de pessoas, sim, regidos até pelos signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário, que traz impulsividade. É uma pessoa ali que age muito movido pelo desejo momentâneo, né? Mas vai para cima, mas é um pouco irresponsável. Se a gente tem o louco aqui, um cavaleiro de paus, traz um pouco assim essa impulsividade ponderada com esse cavaleiro de ouros. Então, qual é a discrepância aqui? Esse conflito aqui. Esse conflito, eu acho que de seguir de maneira devagar, eu me organizar, ou tomar atitude logo para cima, seja o que vai ponderar talvez essa semana. Que aqui vem um 2 de paus, que fala da parada no meio do caminho para tomar lá o caminho correto, tomar escolhas corretas. Uma pessoa que está parada e precisa seguir em frente, só não sabe qual caminho tomar, né? E aqui a gente vê um cavaleiro de ouro e um cavaleiro de paus, dois extremos. Dois extremos. Um que é muito impulsivo, rápido, e outro aqui que é um tanto lento, mas também ele tem bases, né? Ele vai se estruturar para isso. E aqui pode chocar aqui e causar conflitos com relação a isso, tá? Então, se for com relação a pessoas, que lide aí, né? Pessoas mais impulsivas ou, né, um tanto lentas, o que for, veja aí o espelhado, né? Pode ser a situação. Ou dentro de si, essa vontade, literalmente, de eu tomar atitudes, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho que me estruturar, né? E seja aqui, como eu disse, eu acho que fortemente, mais em questões profissionais, materiais, mas também pode se adequar em algumas questões até mesmo, né, de relações, né?
mais estruturados ou muito impulsivos, que aqui a gente tem, então, o Cavaleiro de Paus, que é aquele cavaleiro que age muito movido pelo desejo, mas não se fixa, tá? Então, tem que ter o equilíbrio aqui. E aqui tem duas opções a ser seguidas. Ou caminhos a serem seguidos, que é a necessidade de ter posicionamento, e aqui justiça. A justiça vem duas vezes fortemente, trazendo clareza e a necessidade de agir de maneira correta. Eu acho que é o que impera aqui. Então, independente do que for, você priorizar a justiça, agir de maneira justa. Ou esse pensamento aqui que vai ressoar bastante essa semana. Eu vou tirar um conselho para a opção número 2. Não cortei ainda. Jardim. Algo amável crescerá disso. Então, crescer, né? É um processo. Lembra que um processo não é rápido. Né? Entra aqui, ó, a sua dor, a nossa dor, é o que nós aprendemos, nós crescemos com algo amável fora disso. Pronto, não, é tempo de você dar o próximo passo do capítulo da sua vida. Então, faça o que você sente que é a necessidade de fazer e organize também a sua cura, mesmo que você se sinta um tanto egoísta, fala. Às vezes, nós precisamos ser um pouquinho egoísta para conseguir, né, chegar aí a um longo termo. Também pensar um pouco sim. Então, não se preocupe apenas em focar em você agora. Talvez, como eu disse, o desafio encontrado seja ali, pode ser no familiar, ambiente de trabalho, o que for que choque, ou concorrência. Mas fala que o que você está focando aqui tem propensão a dar certo. E diz que por mais que através da dor que possa ter passado, como diz que vem aqui, né? Ou essa questão de equilíbrio, como diz, o que é justo ou não nesse pensamento, ou que a gente às vezes vibra bastante, fala aí que a gente cresce. Alguma coisa boa cresce disso. Você tem que seguir em frente, dar o caminho, parar de sair do 2 de pausa aqui, tá? E pensar um pouco mais em si nesse processo. Ser um pouquinho egoísta, foi o conselho do oráculo. Tá? E parar de se esconder ou esconder os próprios sentimentos ou o que você realmente gostaria aqui. Tá bom? Espero que tenha feito sentido de alguma maneira. Falei, mas eu acho que deu para entender, né? Vamos ver então a opção número 3. Opção número 3 é o quartzo verde. Vamos iniciar aqui uma carta do oráculo, conselho para os consulentes, conselho não, com a energia predominante para a semana, ou para 7 dias, os consulentes escolheram a opção número 3, quartzo verde. Memória. Eita, memória. Isso daí é difícil aí. Vamos ver as frases aqui, as situações que podem se aplicar nessa questão, que é muito ampla, né? Fala aí, completude de emoções. Às vezes é uma dependência de conexões emocionais e situações. Memórias perdidas, incapacidade de se conectar com aqueles que você... aqueles que nós temos amado. Recuperação e reconhecimento do verdadeiro esforço, separação e perda e procura por uma nossa verdadeira natureza. Então aqui tá. A memória vem aqui fortemente com relação à nossa natureza, o que é verdadeiro. Então essa conexão com aquelas pessoas que nós amamos, podendo ser familiares ou ali que estão ligados ali no nosso cotidiano, né? Ou na nossa, como disse, na nossa história, nas nossas memórias. Então, acho que vai estar fortemente você pensativo com relação a isso, ou situações que né, impliquem isso. Mas é uma completude, então, de emoções. Vamos ver melhor aqui que possa ser, mas até mesmo fala de uma recuperação
e reconhecimento do verdadeiro esforço. Vamos ver melhor. Vamos ver um arcano maior. Represente a semana do consulente que escolheu a opção número 3. Pendurado ou enforcado. Arcano 12. Que fala o quê? Às vezes uma dificuldade de se movimentar, de fazer, tomar ações, escolhas, o que for, diante das situações. Pois muitas das vezes, então, a pessoa, para ela fazer esse movimento, ela tem que fazer sacrifícios. A necessidade, então, de abrir mão de coisas, situações, que a gente vai ver o que pode se aplicar, né? Mas também, às vezes, nós somos colocados, por exemplo, aqui ele está nessa posição para você enxergar sobre outra perspectiva. Coisas, situações que podem aí vivenciar. Vamos ver aqui com o tarô que pode ser para os 7 dias. Nove de paus. O louco. Não, quero uma só. A lua. Rainha de espadas. Vem 8 de espadas. O Papa, o Hierofante. Daqui a pouco eu tiro mais 2. Então, falei um pouco sobre a questão da memória, desses pensamentos, sentimentos que vão estar em alta, falando disso, das conexões, repensar sobre isso, e a necessidade de movimento, né? Que é uma pessoa que talvez se sinta ali muito paralisada no momento da vida, com dificuldades ali de tomar atitudes, escolhas, tem dificuldades. Como trouxe essa questão, eu vou falar mais pra frente aqui. Então, figuras da corte, a gente vem com aqui um rei, uma rainha de espadas. Arcano maior, 2, 3. O louco, a lua, o papa. Não está sendo fácil. É um momento, 9 de paus abre o jogo, falando de persistência, sabe? É uma ideia, uma energia dessa carta que fala de vou tentar mais uma vez, tá difícil. Aquela carta de persistir para chegar ao objetivo, mas é pesado, é cansativo, mas eu vou tentar mais uma vez, tô quase desistindo. E isso aí pode ser ligado a coisas, né? O louco vê, que engraçado, que nem na leitura anterior ele veio no mesmo lugar. Mas aqui com que ao mesmo tempo que eu tenho um louco que se joga no desconhecido, que vai ali sem muita perspectiva e ideia, mete o louco, a gente tem aqui um hierofante que traz as rédeas, né? De uma necessidade de buscar aí mais crenças, ou os paradigmas aí, essa prisão sobre isso. Então, o louco traz essa renovação de energia, é um livro branco que se inicia, né? A carta 0. Então, é uma pessoa que tem, talvez, ela sempre volte, né? Ela vira e mexe, ela venha com essa ideia, ou a necessidade de buscar, assim, começar coisas novas, mas ela traz dificuldade com isso. Por que eu falo isso? Porque a gente tem racionalidade, tem aqui coisas que
que travam, porque existe uma falta de clareza. Talvez essa imaturidade ou inocência trazida pela carta do louco traga os empecilhos aqui, né? E uma dificuldade de agir e ficar com medo, porque a gente tem dificuldade de agir aqui, é uma pessoa que fica presa, então, diante dos medos. E essa dificuldade, acredito, nessa questão, talvez seja de ser espontâneo, de agir aí, de se libertar de coisas que te aprisionam, porque a razão, a racionalidade ou inseguranças trazem travas aqui. Tá? Então, pode ser situações que você vivencia essa semana que vem e mexe e vai trazer isso para você. Então, são emoções que estão intensas, como diz lá no oráculo, é um medo até. E essas emoções, elas são cobertas de medo. Que aqui a gente vê um 8 de espadas. Fala das 8 espadas na mente, uma pessoa que tem insegurança ali, tem dificuldade de agir ou de sair daquela situação que ela tem medo, mas não necessariamente existe algo, né? É muita sabotagem, às vezes, da nossa mente. Mas não são infundadas. O 8 de espadas, ele é ligado a traumas vividos. E esses traumas vividos podem ser relacionados à família, a conceitos, a pré-julgamento, a sociedade, o que for ali que traz essa característica de crenças limitantes ou de coisas que a gente traz, paradigmas já incrustados, né? Que a gente já aprendeu desde criança. Então, muito amplo isso, né? Eu tenho alguma área da sua vida que tá difícil aqui, se jogar no novo, ou ter essa ideia de leveza, de eu me conectar, então assim, eu vou aproveitar essa oportunidade, porque existe umas travas, medo, insegurança, dificuldade de agir. Então aqui a gente vem a carta da lua que traz essa dificuldade de ver as coisas com clareza. É uma pessoa que se sente tanto perdida, ou, né, perdida diante das ilusões, que não pode deixar quieta. E aqui vemos uma figura de uma rainha de espadas. Rainha de espadas, regidas pelos signos de ar, Gêmeos, Libra, Aquário, que pode representar uma pessoa na sua vida, assim, relacionada a uma característica ali no momento, né? Uma energia. Que é uma pessoa ali mais racional, muito racional, né? Diante das coisas que ela viveu, então ela traz o ver para crer. Então é uma pessoa que não vai fantasiar as coisas, mas existe uma dificuldade de clareza. Isso pode representar alguém também, como eu disse. Veja se faz sentido para você, que traz aqui uma dificuldade de, justamente, essa lua que está trazendo, talvez, possa ser trazida por essa insegurança ou falta de clareza, que até mesmo por uma pessoa, em alguns casos, tá? Então, lembrando que cartas da mente, ó, do naipe de ar, naipe de espadas, elemento ar, são ligadas à mente e muitas vezes nos sabotam, e ali é só na nossa mente, não necessariamente seja. Tá? Então, o que está muito ligado aqui a esses conceitos? Vamos ver aqui mais duas cartas. Rei de ouros. Eita, difícil aqui. Só porque eu falei. Vamos ver. Nossa. Rei de espadas. Os amantes. Duas figuras da corte. E o arcano maior, os amantes. Os enamorados. Vamos lá, para alguns casos possa até ser duas pessoas, assim, escolhas a serem feitas, né? Situações que envolvem aí uma estabilidade, alguém que forneça uma segurança maior ou tenha ali um compromisso, né? Ou mesmo uma pessoa que seja ali, mas como diz, fria. Não gosto justamente de falar essa pessoa é fria. Não, ela, muitas das vezes, ela representa isso, não necessariamente seja, né? É uma pessoa ali que não é muito emotiva, que fica ali muito emocionada, vamos colocar assim. E isso pode estar relacionado a duas pessoas, em alguns casos, que envolve sentimento e envolve necessidade de escolha, para alguns casos, tá? E em outras situações, possa ser muito relacionado a posicionamentos. Posicionamentos que envolvam, sim, encantamento, escolha, sim, mas tem aí a necessidade de se solidificar, de buscar estrutura, buscar aqui
uma solidez maior na vida, que é um rei de ouros, né? Que tem toda essa estrutura já, é uma pessoa que já conseguiu solidificar as coisas. E aqui um rei de espadas, que utiliza de estratégia. Talvez, então, para eu fazer essas escolhas ou posições aqui que envolvem todo esse contexto, como eu disse, uma pessoa que tem dificuldade, né? Está trazendo dificuldade de ação. As coisas que trazem travas aqui, ou dificuldade de movimento, muito ligado a aprendizados, conceitos já enraizados, e ali te sabotam e traz a dificuldade de ação, mas o que ao mesmo tempo o rei de espadas vem aqui, a rainha de espadas, fortemente na naipe de espadas, eu sempre falo que as figuras da corte, né, quando fala de características do signos de elemento ar aí, já representam pessoas que agem de maneira estratégica, agem de maneira intencional, então não priorizando a razão. Então possa ser situações que há necessidade de ter emoção envolvida, sim, e dificuldade de comprometimento, de agir aqui nessa semana, mas que vai pedir também de estratégia, de ser mais pés no chão, mas também que traga segurança, que não haja de maneira tão sabe, perdida, que a gente vem com a lua aqui, né? Mas para alguns casos possa representar de fato alguém que traga aqui uma dificuldade, né? Ou ela complica justamente, né? Traz essa ilusão ou dificuldade de ver as coisas com clareza, para alguns casos, tá? Mas aqui pode ser até uma mãe, possa ter relação com a família ou não. É muito ligado aqui também pode ser até questões religiosas para alguns casos, né? O que está ali atrelado. Mas tem pessoas aqui tem a necessidade de movimento, de escolhas. As memórias lá desde o início falou de conexão com aqueles que a gente ama, que vai estar em alta. Mas também é a necessidade de a busca pela sua verdadeira natureza. Então, atenção pela influência externa aí. A influência do meio, a influência de como eu sou visto, da sociedade, do que for que empate nesse conceito. Tá? Que traz muitas travas ou dificuldades de se movimentar ou de agir. Ou até mesmo situações aí que envolvem, né, como diz pessoas, e traz esse peso da moralidade. Tá? Pois pode ser situações ocultas. E aqui há uma necessidade de posicionamento, seja seu ou de alguém que você esteja envolvido. Gente, são várias situações, né, que traz essa questão aqui muito enraizada. Vai se adaptar a alguma situação, tá? Questão afetiva ou não, existe uma necessidade de ver sobre outra perspectiva, de clarear as ideias que não estão muito claras aqui, né? Afastar essas dificuldades de movimento. E aqui possa ser muito causado pelo meio ou pelas crenças mesmo interiorizadas da gente que nós trazemos conosco, já do que teoricamente é certo. Então, se for isso, trabalhar sobre isso ou avaliar sobre outra ótica, tá? Porque isso é a dificuldade aqui que talvez traz de ser espontâneo diante das situações que são vividas, tá? De se jogar no novo, de se cantar, buscar coisas aí que te traz esse encantamento inicial, né? Falei muita coisa aqui, né? Vamos ver aqui um conselho do oráculo para os consulentes que escolheram a opção número 3, quartzo verde. Fênix. Vamos ver aqui. Carta da Fênix, já, essa metáfora já diz, né? Essa relação, quando fala de nascer, a Fênix nasce das cinzas, já liga até essa ideia. Vamos ver aqui. Então, não importa como sem esperança, quanto sem esperança você possa estar se sentindo neste momento. Saiba que você pode sobreviver a qualquer coisa que é colocado no seu caminho. Tá? Então, às vezes, do passado que você criou, um fim aí de um livro, da qual que você pode completar esse fim, fala a história final do seu livro, com resiliência e beleza. Todo futuro, a chama do futuro, ela irá cobrir e eles ouvirão o quê? O suspirar do seu nome. Então, a pessoa que possa dar a volta por cima aqui numa situação, bem, eu acho que essa mensagem, né? Então,
mais que você esteja abalado, sentindo aqui, ai, sem esperança, lá nessa carta do oráculo, desde o início, falou também de, às vezes, situações de perda, ou uma recuperação, reconhecimento aí dos esforços. Isso são as inseguranças trazidas aqui de maneiras diferentes para algum, né? Mas que você tem toda a capacidade de escrever aí Feliz para Sempre. Então, completar a sua história e fazer por onde, eu acredito aqui, né? Então, é isso. Espero que tenha feito sentido para alguém. Se não, deixe para o colega, para alguém falar. Agradeço que esteja aqui. Eu peço que curtem, compartilhem o vídeo. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Obrigada e tchau.